sempre foi um pouco mais identificado assim. Olha, quero aqui agradecer a participação de todos os internautas aqui, né? Vou ler aqui. Tim Antônio mandando um joia, obrigado, amigo. Cléo Farias, boa sorte. Joel Alves Rodrigues, grande Joel, lá da Rádio Guará FM. Boa noite, amigo, obrigado, viu? Rócio, abraço e sucesso, Fred Rócio. Tá aqui Karen Gualberto, boa noite, Karen, um beijo, lindona. Abigail Fátima Nascimento, olá, Fred, estou na escuta. Obrigado, Abigail. Gilvandro Cruz, salve, salve, Fred. Tá aqui a Joelma também, Carneiro, estou aqui com você. Ellen Franco, salve, Fred, ligada na audiência. Ana, a Clarice também tá dizendo aqui, ligadinha aqui com vocês, parabéns pelo sucesso, Fred. Cléo Farias, Rossi, concordo com o seu ponto de vista. Cláudio, aliás, desculpa, a Karen Gualberto aqui colocou mulheres, falando aqui uma frase aqui das mulheres sobre o Bolsonaro, né, que ela defende bastante nas redes sociais. Se você quiser brigar com ela, é só você falar mal do Bolsonaro, viu, pra ela. Tá aqui a Maria Rita Lima. Boa noite, meu amigo. Adolfo Lopes, olá, grande Adolfo, ex-vice-prefeito ali da cidade de Valparaíso de Goiás. Um grande abraço, Adolfo. Fábio Gondim, que eu já falei, que é ex-secretário de saúde do GDF também. Boa noite, Fábio. Quer ver, tem mais aqui. Tem Adolfo Lopes. Encerrou aqui todos os comentários. Quero aqui agradecer então a participação de todos os internautas aqui, as curtidas. E vamos falar então um pouco agora, são 19 horas e 10 minutos, sobre a eleição aqui do Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal, né? Rodrigo Hollenberg aí veio, né, em si para reeleição, estava com a taxa de rejeição muito alta, de acordo com as pesquisas. Ibanez chegou e levou a eleição, viu? Tinha muita gente também não acreditando no potencial do Ibanez para levar a eleição, ainda mais com um número bastante elevado, né? Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Cresceu muito nos últimos dias. Foi tipo aquele candidato levado pela onda. O que você acha, Rossi Barreto? E depois o Fernando Vilela vai falar sobre isso também. Olha, eu falei anteriormente, né, que o Ibanez, ele foi um candidato do Novo. Foi um candidato representado pelo Novo. E essa é a nova onda das pessoas optarem por um candidato que não é político, é um iniciante na política e vem com um discurso novo. Uma questão que fez também com que o Ibanez ganhasse muito apoio foi quando ele falou que não gostaria de ir para a reeleição, que não iria para a reeleição. Isso mostrou para a sociedade que ele não estava ali como um político profissional, mas sim como uma pessoa que poderia dar a sua contribuição. No discurso dele, Fred, ele sempre falava da seguinte forma: nasci no Distrito Federal, fui para o Piauí, depois voltei para cá, trabalhei bastante, me formei em direito, construí a minha vida com muito trabalho e as pessoas gostam disso. Eu costumo falar sempre que a política é emoção. A política, você não vota por materialismo, você não vota por racionalidade. Se você convencer as pessoas pelo coração, pela emoção, falar firme, falar bonito, você consegue conquistar ela. E você é um novato na política, você está ingressando na política iniciante, você traz um discurso novo, com esse engajamento de que era um cara humilde, muitas vezes igual às pessoas que estão ali ouvindo, né? As pessoas já começam a pensar diferente e dar um olhar diferente para aquilo dali. Ele com discurso forte, não, se precisar eu vou colocar o meu dinheiro para construir uma casa ali que foi derrubada por um governo que não está adequado ao que as pessoas esperam. Aí ele começa a conquistar. Eu atribuo ao discurso dele, ao estilo de vida dele e por ele ser um iniciante na política e ser uma pessoa bem sucedida, semelhante ao Dória em 2016. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Rossi. O pessoal usa muito aquele termo outsider. O Ibanez Rocha pode ser considerado que ele foi um outsider nessa eleição? Pode ser considerado, sim. Não. Exatamente. Eu fiquei com essa dúvida. Ele pode ser considerado, sim. Entendi.
Bom, agora o que eu acho em relação ao Ibanez foi o seguinte: não quero ser hipócrita aqui da minha parte, que eu não vou negar que para mim o Ibanez não ia chegar aonde chegou, entendeu? Do meu ponto de vista, não quero estar mentindo, né? Quero ser bem coerente na minha fala. Eu não acreditava que ele chegaria, né? Até porque eu estava vendo a desenvoltura da Eliana Pedrosa, né? No decorrer da coisa, para mim a Eliana ia levar, né? Tinha um certo receio até do Hollenberg chegar a levar alguma coisa, porque, né, o Ibanez, como o Rossi aqui falou, a gente considera ele um outsider, mas ao mesmo tempo ele tem em volta dele pessoas ao qual até ele apanhou durante a campanha, né? Apanhou no sentido de estar sendo alvo de críticas e algumas coisas nesse sentido, de ter Filipelli ao lado dele, de ter Brunella ao lado dele, de ter Benício Tavares, que são pessoas da velha política, né? Então, o que eu vejo que foi o principal dele foi ele se posicionar, que ele não ter, apesar de estar dentro do PMDB, ele sempre frisou: eu não estou aqui para responder pelos problemas dos outros, pelos seus problemas judiciais, então cada um vai responder pelo seu, e no meu governo não vai ter ninguém que seja ficha suja, né? Então acho que isso também fez ele ter essa ascendência, né? E como ele já vem de um histórico de boa gestão dentro da OAB, tanto que, como se diz, as pessoas que estão até hoje na direção e na gestão da OAB são todas mais ou menos fruto do trabalho do Ibanez ali na OAB, então as pessoas acreditaram muito nele, né? E como se diz, eu já o entrevistei, foi em outra ocasião. Ele é um cara que olha no olho. Você entrevistou ele, você viu isso. Ele é um cara que olha no olho e responde para você olhando no olho. Olhando no olho mesmo. Diferente de muitos outros políticos. E ele tem facilidade na oratória. Sim, ele é muito bom de oratória. Muito bom de oratória. Diferentemente da Eliana Pedrosa, que tremeu na base com a entrevista na Globo. Sim. Eu falei, não foi boa. Não teve desempenho. Eu comentei, Eliana Pedrosa perdeu a eleição aqui. Sim. Perdeu a eleição aqui. Algumas pessoas, mas é muito cedo para você. Perdeu aqui. Ela não soube se situar e vai ser explorado tudo isso aí. Quando ela falou, não, eu vou construir mais 2 estádios. Aquilo ali foi um tiro de bazuca. E a Secretaria do Cachorro também. A Secretaria dos Cachorros foi a pá de cal ali. Olha, inclusive aqui, ó, eu quero só dizer que o Adolfo Lopes está dizendo assim que Fred, quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar a indicação acertada do excelente técnico e preparadíssimo auditor de carreira do GDF, Dr. André Clemente, para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, André Clemente. A primeira indicação dele, né? Foi feita hoje. Uma indicação técnica e para um lugar técnico. Que é não cabe político ali. Não cabe político. Secretaria de Fazenda não cabe. Cargo técnico. Diferentemente da saúde e da educação, que precisa de um cargo político. Os técnicos vão trabalhar. Olha só, a Ivanete Oliveira está dizendo assim: boa noite, vocês acham que ele cumpre ao menos a metade das promessas feitas na campanha? Eu torço para que sim, viu? Torço. Mas eu acredito que não, Ivonete, porque ele fez promessas ousadas e que precisa ter um orçamento melhor. Ele não vai ter o orçamento suficiente para equiparar o salário dos policiais civis aos federais e principalmente a dos PMs e bombeiros. Ele não vai ter pernas e não vai ter, ou melhor, não vai ter recursos financeiros para cumprir isso daí. Então aí ele já começa a descumprir as promessas que ele fez na campanha, porque essas são promessas eleitoreiras. Eu costumo falar e levo como exemplo o discurso de Cristóvão Buarque e Roriz em 1998, aumento dos professores. Professor Cristóvão, o senhor vai dar o aumento dos professores? Me parece que era 28,5%. Isso, 28,5%. Professor Cristóvão Buarque falou, não vou dar esse aumento porque não é possível, não há recursos para isso. E você, Joaquim Roriz, vai dar aumento? Vou dar no primeiro dia de governo. Quem ganhou a eleição? Roriz. E até hoje o aumento não veio. Então, gente, são promessas assim eleitoreiras. Então, Ivanete, eu creio que ele não vai conseguir cumprir todas. Torço para que ele cumpra mais da metade. Eu vejo até que essa questão da polícia que o senhor está falando aí, não depende dele. Porque a saúde e a educação são pagas com recursos do Fundo Constitucional do DF, que infelizmente não está na alçada. E outras promessas também que ele fez, ele vai depender muito
da relação que ele vai ter com a Câmara Legislativa. Isso. Ele tem já maioria, né, na Câmara. Mas mesmo assim, em alguns pontos ele vai ter que saber como é que ele vai ser. Em alguns projetos, Fred, vai ter que ser maioria absoluta, e é 16 votos. Ele pode ter 12, mas ele não tem os 16 ainda. Exatamente. Olha só, Gilvandro Cruz está falando assim, Eliana fez aliança errada, e depois a denúncia do Rio de Janeiro e o estádio. Tem a denúncia do Rio de Janeiro também, não foi só o estádio e a Secretaria de Cachorro, não. Teve aquela denúncia que chegou, né, do Rio de Janeiro, que foi bem explorada. Mas com relação ao Ibanez, tem a questão também de o padrinho, da questão da Bahia. Inclusive, lá no interior da Bahia, cidade Jacobina, que ele recebeu dinheiro. Ele não recebeu dinheiro ilegal. Porém, a fonte que pagou ele era ilegal, porque o dinheiro era da educação, era dinheiro para lanche, essas coisas. E ali foi má fé do prefeito, que pagou ele e fez uso indevido também. Me parece que fez calçamento, ou foi asfaltamento, e pagou outras dívidas com esse dinheiro do Fundef, que me parece que era 37 milhões, e ele usou indevidamente. Agora, o prefeito, né, usou. O prefeito, não, exatamente. Prefeito, não o Ibanez. Não, o Ibanez recebeu os honorários advocatícios. O Ibanez igual o senhor falou, recebeu do ponto de vista legal, mas não moral. Não moral, exatamente. Como ele, o Hollenberg explorou bastante isso, foi a questão dele. Ele falar que ia construir casas com o dinheiro dele, que ele poderia fazer, usar os precatórios para pagar professor e coisas nesse sentido. Aí o Hollenberg explorou por que ele não devolveu o dinheiro para Jacobina, sabendo que esse dinheiro era para usar na educação, melhoria de escola, compra lanche e coisas nesse sentido. Então, isso aí também poderia desgastá-lo, mas no entanto ele foi firme nas respostas e seguro, né? ali. Sempre foi muito seguro nas respostas dele. Muito seguro. E ele estava ali ao lado de Filipelli, o Arruda dando apoio ali. São políticos experimentados. Exatamente. Muita gente falando ali a questão dos diabos do Frejá, que afastou ele das eleições. O Frejá estava ali. Mas olha só, Rócio, o que fez na sua avaliação como cientista político, o que fez Rodrigo Hollenberg, que tinha a máquina na mão, né, que se conta muito, que é a máquina governamental, ter obter um resultado tão pífio nessa eleição, né? Porque foi massacrante, foi 39, quase 40%, né? Vamos arredondar para 40% de diferença para o seu principal adversário, que foi o Ibanez. O que houve com o governo Rodrigo Hollenberg? O que houve com o governador, na sua avaliação? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para o governador. Foi a falta de comunicação dele e o link entre a sociedade civil. Início do governo. Uma questão, Fred, ninguém acho que poucas pessoas sabem. Eu fiz um programa com o governador Hollenberg. Aí a gente falando sobre a falta d'água no Distrito Federal, que precisou fazer uma espécie de racionamento a cada 6 dias durante praticamente um ano. Aí eu falei, quando que o senhor começou a tratar esse assunto da água? Dia 30 de janeiro de 2015. Eu falei, então isso foi no primeiro mês que o senhor assumiu. Exatamente. Eu falei, as pessoas sabem disso? Poucas pessoas sabem. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia. Ninguém sabe disso. Então, houve falta de comunicação, uma falha imensa na comunicação do que ele estava fazendo, das realizações dele e da conversa entre o governo e a sociedade civil. Se você não tiver isso, meu amigo, todo governo está fadado ao fracasso. Então, eu atribuo essa falta de comunicação, essa falta de conversa com sindicatos, com sociedade civil, com movimentos sociais. Se você não sentar à mesa pelo menos uma vez a cada 2 meses, você está fadado ao fracasso. E você tem que comunicar. O gestor que não comunica, ele realmente se estrubica. Então, eu atribuo a alta rejeição do governo Hollenberg e esse resultado do segundo turno a essa falta de comunicação, a essa falta de link com a sociedade civil. Na sua avaliação? Olha, eu concordo com o Rossi quanto a essa questão da comunicação, mas eu queria acrescentar que também houve uma falta assim da parte do próprio Hollenberg de ter uma capacidade de gestão administrativa. Eu acho que faltou isso, entendeu?
ele sempre se demonstrou ser um bom parlamentar, ser um bom legislador e tudo, mas quando foi pro executivo ele não se mostrou... Já tinha ido já antes, secretário de turismo, né? Mas ele não era o cara da caneta igual ele foi agora. Entendeu? Ele era o secretário de turismo, mas dependia da caneta de outro. Que naquela época era uma secretaria bem pequenininha. Bem pequenininha, né? E então eu acho que faltou isso, faltou pulso dele, da parte dele. Ele nomeou também, muito técnico, como eu acabei de falar aqui. O Ibanez nomeou um auditor para a Secretaria de Fazenda, um técnico. Eu falei, a Secretaria de Fazenda tem que ser um técnico. Mas a Secretaria de Saúde, Educação, Segurança tem que ser político. E o governador não nomeou pessoas políticas para esses cargos. O chefe de gabinete do governador é uma pessoa desconhecida. Então, as pessoas precisam de ter esse link, essa conversa com o governo. E antes era o Rômulo Neves, né? O chefe de gabinete bastante conhecido, foi um Big Brother aí. Foi Big Brother. Tinha um trânsito, né? Tinha articulação. E saiu do governo, né? E saiu, inclusive, fazendo até oposição ao governador. Não concordava. Se queixando. Eu acho que, na minha opinião, foram 3 fatores. O primeiro foi isso que o Rócio disse aí, a questão da comunicação em si. O segundo, o que o Vilela falou também da questão da gestão administrativa, né? Não teve um preparo, talvez, assim, não estava preparado. E o pessoal ficou esperançoso na questão das administrações também. Foi. Isso aí acho que ele pecou muito. Foi. A expansão do metrô também na Asa Norte, que não conseguiu. As 400 creches criadas só foram 27. Então, assim, meu amigo, teve muita promessa ali descumprida. E isso... Ô Rócio, isso, descumprir promessa, assim, o mote ali de promessas, porque tem promessa que é pequenininha, agora, as principais promessas, se você descumpre, meu amigo, o resultado vem daqui 4 anos. Você viu aí a pergunta da Ivanete, o Ibanez nem assumiu, ela já perguntou, será que ele vai cumprir tudo isso? Eu tô até falando aqui, a Ivanete, o que faltou foi diálogo, olha, e agora eu vou falar sobre isso diálogo, também. Exatamente, faltou esse link com a sociedade. Eu vou falar agora só pra concluir, o terceiro item. O governador tem fama de ter cabeça dura, entendeu? De não ouvir, de não dialogar, de decidir ali, gestão verticalizada, aquela gestão aqui, ó, monárquica, entendeu? O rei aqui e os seus súditos hoje ali. E essa crítica que fazem a ele, gente, eu ouvi até de gente que anda com ele do lado dele, eu não posso, claro, entregar as fontes, mas de gente do partido dele, entendeu? Gente, é uma crítica geral, que ele tem esse grande defeito, sabe? Até o Ibanez disse no debate, que o Ibanez tinha uma certa amizade com a Gabriela Hollenberg, nem sei como vai ficar agora, né, porque ele criticou muito o pai dela na campanha, mas ele falou no debate que uma vez a própria Gabriela chegou pra ele e disse assim que, o Ibanez, papai é muito teimoso, não adianta falar com ele, então assim, isso também prejudicou muito esse perfil centralizador do governador, sabe? De não ouvir, de não dialogar, porque quem é centralizador não dialoga. Essa é a grande realidade. Eu acredito que foi isso também. Impõe, né? Impõe a sua vontade. Infelizmente não tem. Todos esses fatores juntou, virou um conjunto. Foi ampliando a rejeição, servidor público fazendo greve, querendo que ele cumprisse as promessas do Agnello, que também algo que não conseguiria cumprir devido a questões financeiras, e por aí juntou. Olha, a gente tem que reconhecer que ele pegou Brasília em um cenário muito difícil. Isso aí tanto internamente quanto externamente, tanto local quanto nacional. Nacional por causa da crise econômica que afetou todos os estados e o Distrito Federal. Local, o rombo que o Agnello deixou também no governo aí, que segundo o governo atual, é na faixa de 3 bilhões, né, pra cima. Então, ele pegou a cidade realmente num momento muito difícil, tá muito complicado, só que faltou também a parte dele ali, entendeu? Que ele não conseguiu... ele não conseguiu se comunicar, ele foi, assim, faltou gestão administrativa, teve muito secretário mesmo, assim, secretário que vieram até de fora, entendeu? Que não conheciam a realidade do Distrito Federal, isso aí pegou também, sabe? Isso aí deu pra, até conhecer demora, requer tempo, entendeu? Então, houve isso aí também, eu acho que nomes errados ali, em funções erradas também, tá? De secretaria, eu acho que aconteceu, foi um conjunto de fatores que fez com que ele praticamente a distância fosse 40%, né? Um massacre nessa eleição de governador. Olha, pessoal, o tempo já correu, né? Foi muito bom aqui o bate-papo, o tempo tá corrido. Eu quero aqui agradecer imensamente a presença do Rócio Barreto, aqui, cientista político, né? Que faz análises aqui da política local e nacional
aqui na capital. Rócio, muito obrigado. Famoso Rócio Barreto, rapaz. Obrigado, gente. Famoso, obrigado, viu? Fred, obrigado. Quero agradecer aqui a sua presença e deixar as portas aqui da Rádio Federal para outras edições também. Imensamente. Peço desculpas por não ter vindo no dia 8, né? Dia 8 era para ter vindo aqui, mas houve um acidente. Só o Hélio Doyle aqui. Eu tentei vir, mas realmente não consegui. Exatamente. Quero também aqui agradecer aqui o novo comentarista aqui do programa, né? Que nem o Idovan tava sabendo. É verdade, fui mulher traída aqui. Foi a mulher traída. Mas tô contente, tô feliz. O novo comentarista aqui do programa é José Fernando Vilela, do blog Expressão Brasiliense. Ô Fred, eu que tenho a agradecer a você aí, o Idovan. Para mim foi uma honra ter participado aqui do programa junto com o Rócio Barreto. Eu não o conhecia pessoalmente, só pelo nome. E estamos aí, toda segunda-feira aí, estamos agora batendo ponta aqui na Rádio Federal, não é não, Idovan? Fechou? Exatamente, olha, segunda-feira que vem a gente já entrou em contato, já está agendado a participação aqui do deputado federal e senador eleito Isalci Lucas, vai estar aqui na Rádio Federal. Maravilha. E também o Fernando Vilela convidou também um deputado distrital eleito. Quem é, Fernando? É o Daniel Donizete do PRP. Lá do nosso amigo Adalberto, vai estar aí com a gente falando dos seus projetos, vai estar se apresentando, né? Porque eu também não o conheço, não sei se o Idovan ou vocês aqui, o Rossi, não sei se já tem algum contato com ele, vai ser a primeira vez aí que eu também vou ter o contato com ele para estar conhecendo o seu trabalho e ele falar das suas propostas, né? É isso aí, legal, bacana. E a gente vai atrás também de outra pessoa aí, outro eleito, né, em si, para participar do programa também. Eu vou tentar a Flávia Arruda, eu já entrei em contato com ela ficou de responder também na próxima edição. Então é isso aí, pessoal, olha, próxima edição, senador eleito, até agora confirmado, né, deputado federal Isalci Lucas, né, que é o senador eleito, e o Daniel Donizete, do PRP, deputado distrital eleito. Olha, quero aqui agradecer novamente a presença aqui do Rócio Barreto, do José Fernando Vilela, e dizer que estarei aqui novamente na próxima semana, né? Opa, já ia cometer um erro aqui, o Idovan ia me demitir. Agradecer aqui também ao Idovan Araújo, aqui muito obrigado. O chefe aqui, nosso chefe aqui da produção aqui na Rádio Federal. Estamos aqui para isso. E dizer que na próxima segunda-feira estarei aqui novamente, das 18 horas às 19h30. Fique ligado na programação da rádio. Tenha uma ótima semana. Tchau, gente. Você acabou de ouvir o programa Ping Pong. Agradecemos a audiência e não perca a próxima edição, toda segunda, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte.